Olá, queridas amigas, queridos amigos. É com grande alegria, com grande satisfação que iniciamos mais um Evangelho ao vivo, online, pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa fica situada em São Paulo, a rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, no Brasil. E antes de iniciarmos a palestra de hoje, que trará o tema a parábola da ovelha perdida, com o nosso querido companheiro Higino. Peço que todos recostem um minutinho, que fechem os seus olhos, que busquem um lugar tranquilo, e façam uma profunda e calma respiração, trazendo a atenção a esse momento, a oportunidade que temos, mais uma vez, de aprendermos com o Evangelho de Jesus. Fazendo uma menção especial a toda a equipe espiritual que tão diligentemente nos acompanha, sustenta os nossos trabalhos, nos intui, nos protege, comandada pelo nosso querido amigo, mentor, Itaporã. E assim com a sua equipe, com os nossos mentores individuais e com toda a egrégora responsável por esse trabalho, vamos elevando os nossos pensamentos, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações e trazendo até nós a imagem do nosso querido irmão Jesus, que nos conforta, nos acalma, nos inspira. E com ele, e através dele, pedimos uma benção especial ao Higino, que trará hoje a sua palestra, fruto dos seus estudos, permitindo-nos a reflexão, ao Quintino, que fará hoje as vibrações, e por fim ao João, nosso querido companheiro, que fará o encerramento. E assim, inspirados que estamos, abertos a esse momento, iniciamos o Evangelho de hoje com a oração que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Gino. A nossa reflexão de hoje é retirada do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, e, em particular, da parábola da ovelha perdida, como ela é conhecida. Nessa parábola, nós vamos voltar e relembrar um pouco quando Jesus, no Evangelho de Lucas, menciona que havia um pastor que possuía 100 ovelhas e, em determinado momento de sua caminhada, ele percebe que uma das ovelhas havia se perdido e deixa as 99 ovelhas e sai em busca da ovelha perdida. Ao reencontrar a ovelha, coloca em seu ombro e retorna à casa. E convida todos os seus servos, amigos, vizinhos, para festejarem o reencontro da ovelha que havia se perdido. E Jesus acrescenta ao final desta passagem que o Pai misericordioso, ele se alegra quando um dos seus filhos se arrepende. E diante dessas
orientações e desses símbolos trazidos na passagem, Caibar Schutel nos faz uma primeira observação, afirmando que, normalmente, quando nós fazemos alguma interpretação dos ensinos de Jesus, nós somos muito severos e esquecemos o aspecto misericordioso do Pai. E esta é uma das passagens no Evangelho que demonstram justamente que Jesus nos traz uma mensagem de bondade, de amorosidade e de misericórdia. E quando nós cometermos algum equívoco, nós não devemos nos preocupar e não devemos nos autopunir ou esperar uma punição de Deus, porque, ao contrário do que nós fomos educados ou aprendemos como religião ou religiosidade, esse Deus, ele é sempre amorosidade, ele é sempre bondade e ele é sempre misericórdia e está sempre ao nosso lado, aguardando então que nós possamos fazer o nosso reencontro ou o nosso autoencontro. E, ao lado de Caibar Schutel, Joana de Ângeles vem a nos auxiliar com algumas orientações muito valiosas a respeito dessa parábola. E ela esclarece inicialmente no livro Em Busca da Verdade que Jesus procurava trazer ensinamentos por meio de parábolas com dois objetivos. Naturalmente, ele contava acontecimentos do dia a dia, como nós temos o caso aí do pastor que perde uma de suas ovelhas. E ao lado dessas orientações, desses relatos do dia a dia, Jesus vai mostrando que a religiosidade está sempre presente em nós e traz a figura de Deus, a figura desse Pai que é misericordioso. E, de uma forma, então, muito amorosa, Jesus afasta toda a ideia de censura, toda a ideia de crítica ou todo o rigor que possam atribuir à sua mensagem. E ele traz especificamente nesse Evangelho de Lucas algumas narrativas de parábolas a respeito dos relacionamentos humanos e ele mostra que ele era acompanhado sempre por fariseus, por doutores da lei, que representam justamente as críticas, a severidade. E esses fariseus, esses doutores da lei, eles não estavam muito preocupados com as dificuldades das pessoas ou não é, com a condição não é, de enfermidade dessas pessoas. Eles se preocupavam muito mais na relação com que Jesus mantinha com essas pessoas que eram consideradas de má vida ou que estavam enfermas e a recuperação que Jesus poderia trazer a todos eles. E portanto, significavam um obstáculo, não é? Que nós encontramos também em nossas caminhadas na busca do nosso reequilíbrio, da nossa cura, da nossa harmonia interior. E é, portanto, nesse aspecto que Joana de Ângeles vai destacar que na parábola da ovelha perdida existe uma função do amor para auxiliar as demais pessoas. Nós vamos então perceber que sempre há a misericórdia e sempre há a bondade divina. O pastor, ele sai em busca da única ovelha que se perdeu e ele deixa as demais ovelhas e se importa com apenas uma que foi perdida. E, ao reencontrar a ovelha perdida, ele se rejubila, ele se enche de alegria e volta para casa e quer repartir esta alegria com os vizinhos, com os amigos, com os servos. E outra vez nós vamos perceber, então, a presença da amorosidade expressada por uma de suas características que nos remetem à saúde orgânica, que é justamente a recuperação da alegria de viver. Quando nós realizamos esse encontro, ou esse autoencontro, nós justamente recuperamos a alegria de viver. E essa recuperação da alegria de viver
nos permite, então, essa partilha com os demais. Nós queremos mostrar, nós queremos abraçar, nós queremos trazer as demais pessoas também para esse mesmo ambiente alegre, jovial, mostrar aos outros o quanto o amor ele nos fez recuperar essa vontade de viver. Daí que Joana de Ângeles nos esclarece que a terapia do amor é a maneira mais importante que nós encontramos na Terra como uma forma de recuperar aquilo que nós havíamos perdido, de realizarmos esse autoencontro e, principalmente, de podermos resgatar este amor que, nos diz ela, é um sentimento inato. Ele está presente em todos os seres, não é? Mas muitas vezes ele é encoberto pelo egoísmo. E ele se esconde, ele está envolto pelo egoísmo. E é necessário, então, que nós despertemos o amor que existe em nós. E muitas vezes é necessário que nós estimulemos este amor que existe em nós. Muitas vezes é necessário também que nós tenhamos a aceitação deste amor que existe em nós, porque tantas vezes na nossa caminhada nós não aceitamos a exercitar esse auto-amor, não é? Esse amor com relação a nós mesmos. E isso vai nos remeter a uma outra afirmação que ela nos traz, que a força do amor é a força mais poderosa porque ela nos permite o fortalecimento da alma. É o verdadeiro alimento para as nossas almas e ela nos faz estabelecer conexões com as demais pessoas e também com o divino, com Deus, com esse Pai misericordioso. E enquanto nós não prestarmos atenção de que o amor é uma força natural que está presente em nós e circula no universo, nós andaremos ainda um pouco perdidos como a ovelha nas nossas caminhadas evolutivas. Daí que é necessário, e a passagem demonstra muito bem isso, um despertar desta nossa amorosidade e de todos os sentimentos que temos no nosso íntimo relacionados a esse amor, que ela chama de nossas potencialidades. E como é que nós vamos despertar esta amorosidade em nós? Pela autoconsciência. E o que significa esta autoconsciência? Significa justamente nós procurarmos olhar para o nosso íntimo e olharmos com uma amorosidade e com uma compreensão. Nós devemos fazer o despertar desta autoconsciência também pela ótica do amor. Olhar para o nosso íntimo muitas vezes é muito difícil. Nós não conseguimos fazer esse movimento de olhar para nós ou realizarmos esse encontro ou esse autoencontro de uma maneira muito tranquila. E ela nos esclarece que se nós utilizarmos o amor, nós poderemos fazer então esse olhar para o nosso íntimo e reconhecer todas as nossas potencialidades. Nós vamos adquirindo uma compreensão melhor a respeito de quem somos, quais são os nossos comportamentos. Ela nos diz que nós vamos adquirindo uma habilidade em nos conhecermos. E a habilidade em nos conhecer nos leva também a uma habilidade para compreender e conhecer melhor aqueles que estão ao nosso redor. E isso nos permite amar a nós mesmos e amar aquelas pessoas que estão caminhando juntamente conosco. Nós vamos perceber que existem aí diferenças, né, entre nós. Existem diferenças de ordem orgânica, existem diferenças de ordem econômica, existem diferenças com relação ao equilíbrio e, aos poucos, nós vamos valorizar a reencarnação. Por que tantas diferenças entre as pessoas? E a reencarnação é que vai nos explicar a existência dessas diferenças. E a reencarnação, ela é, sem dúvida, uma forma que nós temos de expressar
o nosso livre-arbítrio. As diferenças ou as nossas individualidades no presente momento, elas refletem justamente como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio em momentos anteriores. E nós vamos compreender que viver bem é uma arte, é um aprendizado. Nós vamos partir, né, de um determinado ponto, utilizando o nosso livre-arbítrio, e vamos também compreender que aquilo que nós fizermos de forma equivocada, ou em nosso prejuízo, ou contra nós, ou contra alguém, vai exigir uma reparação posterior. Não é? Assim como nós também vamos perceber que, pelo mesmo livre-arbítrio, as escolhas, vamos dizer assim, felizes, elas se ampliam muitas vezes quando nós nos dedicamos a esse despertar da consciência, a esse autoconhecimento. Cada vez que eu me conheço, eu consigo fazer escolhas melhores. Por quê? Porque eu vou adquirindo um discernimento. E com o discernimento, eu posso exercer o meu livre-arbítrio com mais equilíbrio. E, é claro, eu terei resultados mais felizes. Ou, em outras palavras, eu vou errar menos. Daí que nós vamos ter, na orientação de Joana de Ângeles, né, que nós vamos, a partir de erros e equívocos, né, nós vamos construindo a nossa viagem evolutiva. E nós vamos perceber que esta viagem evolutiva, ela nos traz sempre um recurso valioso. Mesmo naquelas experiências menos felizes que nós realizamos, que nós experienciamos, que nós vivenciamos, nós estamos ampliando o nosso conhecimento. Né? Nós estamos aí despertando alguma dessas potencialidades que estavam escondidas pelo nosso egoísmo, mas que foram cutucadas, né? Foram estimuladas, e nós tivemos que exercitar esta amorosidade, né? Para que nós pudéssemos superar essas dificuldades, esses momentos todos que experienciamos. E nós vamos também perceber que nós não podemos ser felizes sozinhos. Por quê? Segundo ela, a solidão nos leva a uma alienação. Não é? Nós, quando rejeitamos o contato com o outro, nós perdemos oportunidades de aprendizado. E nós não podemos viver sós, nós não podemos ser felizes sozinhos. Essa felicidade ou júbilo que é demonstrado quando o pastor ele encontra a ovelha, que é justamente esse autoencontro, ele é compartilhado, ele é repartido. E daí uma das características da amorosidade, que é o seu compartilhamento, essa reciprocidade. Quando nós despertamos a amorosidade em nós, nós sentimos vontade também de compartilhar esta amorosidade com os demais. E aí nós percebemos uma outra simbologia interessante na parábola, que é o perder-se e o achar-se. Né? Quando nós iniciamos essa nossa autoconsciência e esse processo de amadurecimento, nos diz Joana de Ângeles que é como se nós libertássemos um herói que está adormecido em nós. Esse herói adormecido, ela diz que é presente em todas as criaturas que procuram aos poucos a sua individualidade, a formação da sua personalidade. E ela diz: prestem atenção nas crianças. A criança começa a demonstrar a sua personalidade quando ela começa a dizer não aos pais. Quando ela começa a dizer não, ela está formando a sua personalidade, formando a sua individualidade. E aí começam, muitas vezes, né, essas experiências no sentido de se libertar. Esse herói, ele está presente em todos nós, adormecido, e conforme nós vamos amadurecendo, né, nós saímos em busca de algo, essa busca pela nossa identidade, a nossa auto-identidade. Né? E essa busca não precisa ser sofrida se nós fizermos de uma outra maneira também pelas
vertentes do amor, não é? Nós precisamos entender que esse herói, ele se perde no caminho, não é? Mas ele se reencontra se ele conseguir utilizar a ótica da amorosidade, não é? As experiências que nós vamos ter e que nos levam ao amadurecimento, elas não precisam ser experiências infelizes, não é? Elas não precisam ser experiências apenas pela dor, mas nós podemos crescer, nós podemos amadurecer também, né? Por experiências felizes, por escolhas felizes. E é justamente o oposto que nós vemos em muitas pessoas que recusam esse despertar da consciência e esse amadurecimento. E ela coloca justamente no exemplo dos filhos que não querem deixar os pais, né? Eles ficam naquela relação com os pais de uma forma submissa ou envolvidos pelo medo, eles não querem crescer e normalmente esses filhos eles acabam, né, por responsabilizar os pais pelos equívocos que eles próprios cometerem, né? Porém, esse amadurecimento ele virá de qualquer forma, né? E aí está outra simbologia da parábola. O pai, ele é misericordioso. Ele está sempre preocupado com todos os seus filhos. Quando um se perde, né, ele vai atrás e deixa os demais, mas ele vai em busca daquele que se perdeu. Ele está sempre disposto a buscar aquele que está perdido e trazê-lo de volta à casa, trazê-lo de volta ao equilíbrio. E, é claro, ela nos diz que, muitas vezes, nós também, nesse processo de amadurecimento, utilizando a ótica do amor, seremos capazes de compreender as situações de dor e de sofrimento, não é? Mas não de uma forma negativa. Nós vamos passar a olhar as nossas vidas e fazer uma espécie de regressão, verificar aqueles aspectos em que nós nos equivocamos, os erros, vamos dizer assim, que nós cometemos, mas sem que isso nos pese no ser. Nós podemos olhar para esses equívocos, mas nós podemos sempre olhar para eles de uma forma amorosa e fazer justamente os ajustes, os acertos, as correções, né? E também vamos manter aquilo que nós já tínhamos conquistado, né? Nós não vamos, de uma certa maneira, nos revoltar, nos rebelar e abandonar todos os demais valores que nós apresentamos, né? Ela nos diz que o ser amadurecido, ele não faz essa censura e perde tudo aquilo que ele tem. Ao contrário, ele é bastante sábio, ele percebe justamente aquilo que ele perdeu e ele dá valor àquilo que foi perdido e abandona temporariamente os outros que estão seguros, os outros valores que estão seguros e sai em busca daquele valor que foi perdido para recuperá-lo e se rejubila ao reencontrá-lo. E muitas vezes nós fazemos isso ou não. Muitas vezes, quando nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, não é? Quando nós nos vamos assim, perdemos a esperança na nossa própria caminhada, nós queremos abandonar tudo. Nós queremos abandonar a todos, né? Porque nós achamos que a vida perdeu o sentido. No entanto, o ser amadurecido, ele faz justamente essa volta e vai buscar aquele valor que foi perdido, né? Aquilo que era extremamente benéfico a ele. Muitas vezes a harmonia interior, a paz do espírito, a harmonia no lar, né? São valores que às vezes a gente perde. E o sábio, o ser amadurecido, ele retorna para buscar essas, né, ovelhas que foram perdidas e se rejubila ao reencontrá-las. E aí, então, ele se alegra por ter conseguido ser vitorioso ao final. Não é? E Jesus, ele demonstra isso muito bem nessas passagens ou nessas parábolas. Por quê? Porque ele mostra o contato justamente com as pessoas que eram consideradas de má vida,
as pessoas que eram consideradas doentes, enfermas, aquelas pessoas que tinham sido excluídas da vida social. E ele se aproxima dessas pessoas e vai retirá-las da situação de dor, da situação de sofrimento e recoloca essas pessoas, né, numa posição muito melhor nas suas caminhadas evolutivas. E ele se enche de júbilo, né? E mostra que na nossa evolução nós temos que lutar, né? Nós temos todo um trabalho a fazer, e daí o exemplo de Jesus, não é, trabalhando na carpintaria. Desde criança ele acompanhava José nos trabalhos da carpintaria, demonstrando que a nossa caminhada evolutiva, ela é uma caminhada de luta. Nós muitas vezes vamos perder bens valiosos, não é? Nós vamos perder essa amorosidade, nós vamos perder a esperança, nós vamos perder a alegria de viver, mas nós temos a oportunidade de lutar para recuperá-las. E, assim, nós vamos poder depois, não é, ter a satisfação, esse júbilo e anunciar a todos, não é, o quanto nós estamos recuperados, o quanto nós estamos reequilibrados. Mas o primeiro passo que nós temos a tomar nessa autoconsciência e nesse despertar para a amorosidade é justamente o cair em si. Nós devemos perceber que algo não vai bem. Alguma coisa me perturba, eu não me sinto bem, não é? Existe alguma desorganização física, uma desorganização emocional, não é? Ou psíquica, algo não está bem comigo. Eu preciso, então, cair em si e verificar onde está, não é, a necessidade de mudança. O que eu preciso fazer para me modificar no sentido de alcançar um estágio melhor do que eu me encontro hoje. E é justamente essa a lição que nos traz a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, em resumo, é uma grande proposta a respeito do nosso autodescobrimento, né? De todas essas potencialidades, enquanto nós não pararmos para olhar para nós, para descobrir essas nossas potencialidades e não olharmos de uma forma amorosa para nós, nós vamos caminhar como a ovelha que se perdeu, ou como se as nossas existências não tivessem um rumo, não é? E outra vez nós percebemos aí que uma simples narrativa de Jesus, ela pode ser um instrumento valioso para a nossa caminhada evolutiva. Então, o valor das parábolas trazidas, né, por Jesus, que se repete na nossa caminhada. Existem mensagens muito simples, de acontecimentos muito simples no nosso cotidiano, mas que trazem uma orientação de como comportar-se. Para aqueles que não sabem, ainda estão muito aflitos com algumas situações e consigo, não é? Como é que eles podem se comportar? E o papel, não é, do divino em nós, a presença de Deus em nossa caminhada, a nos conduzir, não é, a esse autoencontro e a esse júbilo, essa alegria de nós melhorarmos a nossa caminhada evolutiva. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e sempre, sempre nos conduza a voltar ao redil do bom pastor. Após os belos ensinamentos que nos foram transmitidos pelo nosso querido Higino, é chegado o momento de nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade
e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. E, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim chegamos ao momento do nosso passe. E nós vamos agora assistir a um vídeo e acompanhar o narrador. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento Ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina, penetrando do alto de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim chegamos ao encerramento do nosso Evangelho, preenchidos de um sentimento de muita gratidão pelas bênçãos que recebemos, pelos ensinamentos que pudemos ouvir e pelo que guardamos em nosso coração e podemos levar para nossas casas, para todos que nos cercam. Agradecemos em especial a equipe espiritual que preparou esse momento, sob a coordenação de Itaporã, e desejamos a todos que aqui estiveram uma ótima semana e que nós possamos nos encontrar brevemente. Muita paz, que assim seja, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.